Meus amados irmãos, como vocês sabem, nós estamos expondo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nessa noite nós vamos caminhar o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 15. Por favor, abra a Bíblia ou acompanhe a leitura a partir da projeção, mas o melhor é que você tenha a Bíblia em mãos, para que você possa verificar tudo o que será dito aqui. Ok. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 ao 15. Peço que acompanhe comigo a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, Deus bendito, pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações para compreendermos a Tua palavra. Auxilia-nos, ó Senhor, rogamos, a fim de que sejamos transformados por ela, mediante aquilo que tens preparado para nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, um dos temas mais delicados para uma igreja séria tratar em nossos dias é o tema da contribuição financeira. Isso porque há muitas igrejas,
Há muitos movimentos evangélicos que ganharam fama por extorquir, por se aproveitar da ignorância das pessoas, por se aproveitar da situação de vulnerabilidade de muitas pessoas e a partir disso, de fato, espoliá-las, tirá-las de quase tudo. Não bastasse, portanto, esses movimentos teológicos, teologia da prosperidade, teologia coach, ou seja lá mais o que for, a própria natureza da nossa sociedade hoje, em busca desenfreada de um consumismo, de tratar as coisas como mera mercadoria e de voltar-se para o dinheiro como um ídolo significador de todas as coisas. Também o fato de que muita gente, quando se achega a uma igreja como a nossa, que não tem nenhum apreço por esses movimentos de teologia de prosperidade ou coisa do tipo, chegam aqui muitas vezes feridos, machucados. E de fato, quando ouvem sequer a ideia de contribuição financeira, muitas vezes estremecem a alma. Além do fato de que nós, aqui no Brasil, estamos vivenciando, como já fizemos tantas e tantas vezes, crise financeira. Muitas pessoas têm tido dificuldade, até mesmo de terminar o mês pagando todas as suas contas. Além disso, ainda tem o fato de que muitos que são arrolados como membros da igreja, muitos que às vezes estão já em um longo período como membros da igreja, não têm compromisso com a igreja, nem mesmo com Deus. A ganância dos seus próprios corações ainda está tão forte e presente, que o bolso continua incrédulo, tal e qual quando nunca tinham ouvido falar de Cristo. Dizem, inclusive, que o último órgão do corpo humano a se converter é o bolso. E parece que isso faz muito sentido com aquilo que Paulo traz nesse trecho da carta que lemos. Uma dúvida também que surge com respeito à dinâmica das contribuições financeiras agora, desse período da igreja, é como correlacionar com aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, queridos irmãos, a lei do Senhor ordenava que o povo de Israel entregasse dízimo ao trabalho dos levitas, para manutenção tanto dos levitas, e portanto 10% das coisas que eles adquiriam era voltada para a manutenção dos sacerdotes e dos levitas, como também a própria manutenção do culto no templo ou no tabernáculo, a depender do período histórico. Além disso, a cada 3 anos, o povo de Israel também dava o dízimo para o cuidado do pobre, do órfão e da viúva, para o trabalho de assistência de Israel. Nesse sentido, o povo de Israel, em geral, por ano, entregava em torno de 20, 25% de sua renda para o trabalho da estrutura de levitas e do assistencialismo de Israel, o que nos leva, a considerar que o dízimo, apesar do nome voltar-se para 10%, nunca foi 10% para o povo de Israel. Será que essa mesma estrutura de contribuição, como era no antigo Israel, é a mesma que nós encontramos hoje na igreja, ou na igreja após a vinda do Senhor Jesus Cristo? Bom, antes mesmo de entrarmos no texto, a gente já pode considerar que não, porque a nossa estrutura litúrgica, cultica, absolutamente nada tem a ver
com aquilo que acontecia no templo, senão o fato de que nós agora cultuamos a partir do cumprimento de Cristo daquilo que fora feito. Não há mais levitas, não há mais sacerdotes, não há mais sacrifícios. Portanto, muito daquilo que envolvia o dízimo do povo de Israel caducou, não tem a ver com isso. Mas então, quais são os princípios da contribuição financeira, ou se há realmente um chamado da igreja para a contribuição financeira em nossos dias? Capítulo 8 e 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios é um trecho importante para a igreja cristã, porque nos dá exatamente alguns princípios normativos sobre isso. É uma nova sessão. Paulo conclui aquele assunto longo, que ele vinha tratando a respeito da palavra de Deus. Isso porque ele fez aquela digressão quando estava contando do encontro dele com Tito. Mas agora, tendo terminado a história, ele entra finalmente num novo tema na carta e agora se volta para as questões das contribuições de auxílio aos necessitados. Ocorre que a igreja de Jerusalém estava passando por uma grande pobreza, uma grande situação. Isso se dava pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque a igreja de Jerusalém, desde quando o Senhor, enviando o seu Espírito, conduziu a igreja para plantar igrejas e se voltar no trabalho de evangelização, aprove ao Senhor permitir a perseguição por parte dos judeus. E, portanto, a igreja de Jerusalém, que teve que ser dispersa, teve que ser espalhada pela perseguição, ainda subsistia em Jerusalém, mas passava por situações de grande dificuldade e perseguição. Não bastasse isso, no período que nós estamos lidando com essa carta, o imperador Cláudio, a história nos conta, sofreu um grande processo de fome em várias de suas províncias. A gente não sabe exatamente os motivos, mas houve grande fome, tanto no Egito ou em outras províncias, inclusive na província da Judéia, onde estava Jerusalém. E a igreja de Antioquia, como outras igrejas, resolveram levantar alguns recursos para ajudar a igreja de Jerusalém. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta, que a gente sabe que é a segunda, como eu já expliquei para os irmãos em outro momento, lá no capítulo 16, trata sobre esta mesma situação de contribuição. Nós já vimos isso em anos passados, tratando exatamente dessa situação da igreja de Jerusalém. Veja aí, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Perceba que a expressão santos é a mesma que ele usou na segunda carta. E ele diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E, quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente, que eu também vá, eles irão comigo. O que está acontecendo aqui? Paulo se comprometeu em ser o portador dessas ofertas. E o texto parece nos indicar que aconteceu o seguinte: enquanto várias igrejas deram a contribuição conforme haviam prometido, a igreja de Corinto, nós vamos ver, não fez isso. E Paulo, ao escrever, portanto, essa segunda carta, que é a quarta carta, como nós já vimos também, ele está encorajando os irmãos a cumprirem aquilo que prometeram no auxílio dos necessitados de Jerusalém. E ele vai, portanto, nos dar alguns motivos para
esse encorajamento, alguns motivos para que eles façam isso. Ao que parece, Tito acabara de chegar para se encontrar com Paulo. Paulo termina de escrever essa carta e ele mais uma vez envia Tito para que agora com a segunda carta, Tito, encoraje os irmãos para que eles se preparem para a coleta, para que quando Paulo for lá de novo, eles então estejam preparados com as ofertas. O bom dessa história é que nós temos um final feliz. Isso porque lá em Romanos, capítulo 15, versículo 22 ao 28, nós somos informados que de fato os irmãos foram convencidos pelos argumentos de Paulo e assim o fizeram. Veja aí, Romanos capítulo 15, versículo 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Paulo está falando com os romanos. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora, versículo 25, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia, região, província que Corinto era a capital, resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isso lhes pareceu bem e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais judeus, também servi-los com bens materiais. Devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Perceba, portanto, que assim como a carta severa causou arrependimento àqueles que estavam em pecado, agora, esta carta, que é uma carta muito mais amorosa, muito mais cuidadosa no falar por parte de Paulo, também causou bons frutos, e dentre eles esse de que os irmãos de Corinto, da região da Acaia, contribuíram, assim como os da Macedônia, eu vou falar daqui a pouco sobre eles, contribuíram para o auxílio dos necessitados que estavam sofrendo tanta fome ali em Jerusalém. Por isso, irmãos, ao vermos essa história como um todo e observarmos esse trecho, e estamos apenas começando a expô-lo, ainda vamos ter pelo menos uns 2 sermões no capítulo 8 e 9, 2 ou 3 sermões ainda nesse trecho, então se preparem, vamos falar muito de oferta ainda sobre isso, mas eu espero que o Senhor, assim como fez com a igreja de Corinto, também faça conosco, dando-nos condições de frutificar a partir das suas exortações. E o ponto é, o princípio das contribuições é a graça e não a lei. Se a lei, conforme vimos lá no Antigo Testamento, não é mais o ponto para as nossas contribuições, não é mais o princípio fundamental para as nossas contribuições, qual será? É a graça. Nessa noite vamos falar sobre a graça de ofertar. Em primeiro lugar, a graça da generosidade, versículo de 1 a 6. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo começa o seu argumento trazendo o testemunho, o exemplo das igrejas da Macedônia. Macedônia era uma outra província romana que era composta por pelo menos 3 igrejas que o apóstolo Paulo plantou. A igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia e a igreja de Filipos. E nós sabemos que pelo menos a igreja de Filipos e Tessalônica estiveram intimamente envolvidas no auxílio dos necessitados de Jerusalém. Na verdade, como os irmãos já viram em outros momentos de exposição aqui na igreja, a igreja de Filipos foi uma grande
auxiliadora do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Era uma igreja extremamente generosa que contribuiu financeiramente muito para a vida do apóstolo Paulo. Inclusive, foram igrejas como essa, as igrejas da região da Macedônia, que auxiliaram Paulo para o trabalho com a igreja de Corinto. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas o ponto é que Paulo nos diz que estes irmãos da Macedônia tinham um grande testemunho para contar, mesmo eles tendo sofrido tanto, porque nós podemos ver, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que nessa região os judeus incitaram os gentios, e esses irmãos foram extremamente perseguidos. Não bastasse isso, era uma região que outrora foi rica, mas que agora, nesse período histórico, já eram cidades empobrecidas, cidades que não tinham um destaque financeiro, inclusive porque, por exemplo, Filipos era uma cidade de soldados aposentados que receberam terras da parte do imperador e agora estavam ali já entregando as suas chuteiras. E por isso, aposentados não têm grandes recursos. E nesse sentido, portanto, as igrejas ali da Macedônia não eram exemplo de igrejas com grande volume de riqueza. Mas como vamos observar nesse texto, eles perceberam que havia uma graça em poder participar das contribuições. Mesmo diante de tamanha tribulação e pobreza, eles manifestaram alegria e generosidade. Veja o versículo 2. Porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Perceba o contraste que Paulo está tratando aqui. Enquanto eles eram perseguidos, transbordou alegria. Enquanto pobres, abundou riqueza de generosidade. Esse contraste mostra a operação do Espírito Santo. Por isso, a expressão graça, que será repetida muitas vezes aqui no texto. Paulo está dizendo que é um privilégio, é uma bênção, é uma graça poder participar das contribuições de auxílio àqueles que necessitam. Ele não está dizendo, contudo, que eles tinham qualquer tipo de obrigação. Pelo contrário, era até esperado que igrejas como essa, que estivessem tão sofridas, irmãos que estavam padecendo perseguição e pobreza, eles fossem excluídos da participação das coletas, para que não fossem mais pesados para eles. Mas o texto nos diz que eles insistiram para participar da contribuição. Pediram a Paulo diretamente que pudessem participar, porque entendiam que isso é uma bênção. Entendiam que o dar é uma obra da graça de Deus. E como veremos mais à frente, porque entendiam que já receberam tudo do Senhor, e porque receberam de Cristo, poderiam dar com alegria e generosidade. Paulo ainda nos diz que o testemunho que ele manifesta para estes irmãos é um testemunho de como eles mesmos fizeram esse tipo de contribuição. Veja aí o versículo 3. Eles contribuíram na proporcionalidade e foram além delas. Veja só. Porque eu posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Observe alguns princípios que nós já podemos ver estabelecidos aqui a partir da graça da contribuição, da graça do ofertar. O princípio da proporcionalidade. Paulo sabia que aqueles irmãos não tinham muitos recursos. Portanto, se eles queriam participar das ofertas, queriam participar das coletas,
poderiam fazê-lo de acordo com suas posses. Esse era o esperado. Mas Paulo diz, eles foram além. Esses irmãos se tornaram um testemunho de que mesmo não tendo muito, puderam dar muito mais do que era esperado. A generosidade transbordou no seu coração e fizeram muito além. Nós vamos ver que mais um pouquinho para frente, Paulo vai explicar que o básico do que se espera é o proporcional. Mas que quando nós estamos cheios da graça do Senhor, nós podemos ir além até mesmo do que em tese nós poderíamos. Claro, em nenhum momento Paulo está dando a entender que nós somos chamados à irresponsabilidade. Nós somos chamados à contribuição para com a situação de outras pessoas, para que nós passemos por necessidade. Inclusive ele vai explicar isso mais para frente, não é o caso. O ponto é que nós podemos ser muito generosos quando reconhecemos a graça e a bênção que é darmos àqueles que necessitam, ajudarmos àqueles que necessitam, porque eles reconheciam que isso era graça. Entendiam que ofertar é um dom de Deus, porque é o resultado do favor do próprio Senhor Jesus Cristo em nos redimir, como também uma própria manifestação da operação do Espírito em nos dar essa condição, em nos dar esse desejo. Isso porque o Senhor abençoa aqueles que têm um coração desprendido. Veja ainda o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. E isso nos levou a recomendar Tito, que assim como havia começado, também completasse essa graça em vocês. Paulo conclui esse testemunho da igreja da Macedônia, mostrando como eles devem estar encorajados diante do que a Macedônia, com toda a dificuldade, com toda a luta, fez. Primeiro entregando-se ao Senhor e depois à igreja. Aqui é o princípio básico de que nós devemos reconhecer que antes de qualquer ideia de entregar ofertas financeiras, precisamos reconhecer que tudo é de Cristo, que tudo é do Senhor. Eu já falei aos irmãos em outros momentos, insistindo, que não gosto muito da linguagem que algumas pessoas usam, da ideia de que nós vamos devolver dinheiro ao Senhor, como se Ele estivesse nos emprestando alguma coisa. A expressão devolver não me parece apropriada quando eu entendo que absolutamente nada do que eu tenho é meu. E o que eu faço é apenas gerir recursos que o Senhor me concede ter mediante a sua graça. Aprove ao Senhor dar a mim um recurso, a outros outro recurso, mas seja qual for o recurso que Ele me entregou, eu devo gerir esse recurso, tudo para a glória de Deus. Desde quando vou ao supermercado fazer a feira, desde quando vou com os meus filhos tomar um sorvete, ou quando trago aqui as minhas ofertas financeiras para a contribuição da igreja. O que quer que seja que eu esteja fazendo, tudo é do Senhor. Portanto, a ideia tola de que 10% é de Deus e os 90% é meu, ela me parece uma grande tolice, porque tudo é do Senhor, e tudo que nós fazemos e tudo que nós gastamos é para a glória de Deus. Todo recurso é para a glória de Deus, como se quando nós, por exemplo, estivéssemos usando esse recurso para pagar a conta de luz de nossa casa, não estivéssemos fazendo isso também para a glória de Deus. Pois faça, meu irmão, porque a luz é sua casa, você tem luz porque Deus lhe concedeu condições de ter, para que você possa enxergar de noite para ler a Bíblia.
porque no escuro fica mais difícil. E se tiver no escuro, acende a vela, porque Deus deu recurso para comprar pelo menos uma vela e poder acender a vela. Mas o recurso continua sendo do Senhor, para a glória dele. Então, é nesse sentido, irmãos, que nós vemos que esses irmãos da Macedônia reconheciam... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Desliguei o ventilador, porque ele estava destruindo minha voz. Mas, meus irmãos, esses irmãos da Macedônia reconheceram que, de fato, tudo é do Senhor, se entregando ao Senhor e, então, entregando a si mesmos, à igreja, ou em amor aos necessitados. É assim, a igreja de Corinto poderia estar encorajada a fazer aquilo que já haviam prometido, como veremos agora mais para frente. Verso 10 fala sobre isso, mas vamos aguardar um pouquinho. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos, então o primeiro foi a graça da generosidade, e o segundo é a graça da abundância. Depois eu vou retomar os princípios aqui no final, para que a gente possa concluir tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, porque são muitos princípios que são dados aqui por Paulo, e ele vai continuar a falar sobre isso ainda no resto do capítulo. Paulo agora, no capítulo 8, versículo 7, muda para direcionar a sua atenção aos coríntios. Ele deu o exemplo dos macedônios e agora ele quer dizer aos coríntios como eles devem fazer. E o argumento dele é o seguinte: vocês têm mais motivos para serem generosos do que os irmãos da Macedônia. Porque no caso deles, há pobreza, há escassez. No caso de vocês, há riqueza e abundância, porque a cidade de Corinto, uma cidade portuária, onde havia um grande comércio, e aqueles irmãos, de fato, tinham recursos financeiros, mas não só financeiros. Veja o versículo 7. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Olha o raciocínio de Paulo. Os macedônios que tinham dificuldade fizeram o que fizeram porque sabiam que era uma obra da graça. E agora vocês que têm graça e tanta graça, cheios de graça, com bênçãos relacionadas à fé, à palavra, o saber, dedicação, o próprio amor dele para com aqueles irmãos, ele dá a entender que tem algum preciosismo para com aquela igreja, talvez porque dá muito trabalho, né? Igrejas que dão muito trabalho, tem mais atenção do seu pastor. Calma, irmãos, não se empolguem. O ponto de Paulo aqui é que esses irmãos tinham tanta graça, já recebiam tanto do Senhor, que podiam também, nessa graça, isto é, na graça da contribuição, terem abundância. O raciocínio é que se os macedônios foram um exemplo, imagine os irmãos da Acaia. É muito interessante porque o apóstolo Paulo, ele vez ou outra usa esse tipo de argumento. Ele vai construindo o seu argumento para convencer os irmãos da igreja, dando um exemplo, primeiramente um exemplo de um irmão, de uma igreja. Depois vamos ver que ele vai apelar para uma carta mais pesada. Ele ainda vai falar de Cristo. E o argumento dele, continua, é que se esses irmãos receberam tanto do Senhor, eles precisam agora demonstrar o amor. Veja o versículo 8. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Perceba, se para aqueles mais necessitados eles fizeram o que fizeram, vocês, com tantos recursos, é esperado que façam muito mais. Se não o fizerem,
é uma prova de que o amor de vocês não é sincero, não é genuíno. Porque como com tantos recursos vocês não fazem aquilo que pelo menos os outros com menos fizeram. Então Paulo de fato está apelando aqueles irmãos a considerarem o exemplo da Macedônia e demonstrarem ainda mais amor, ainda mais generosidade. E então, se talvez aqueles irmãos estivessem pensando, mas o pessoal da Macedônia é Macedônia, deixa a gente aqui. Paulo então traz a sua carta mais poderosa, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Se o exemplo da Macedônia não convence, Paulo diz, e o exemplo de Cristo? E o próprio Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que nós que somos pobres, fôssemos feitos ricos. Claro, a riqueza que ele se refere aqui é a riqueza das bênçãos da salvação, é a riqueza das bênçãos eternas espirituais, não necessariamente questões materiais, ainda que muitos deles gozassem de alguma riqueza material, mas Cristo, ao morrer na cruz, nos deu riqueza e abundância de vida eterna, e isso é incomparável, porque não é possível comprar a vida eterna. O homem mais rico do mundo não pode, com toda a sua fortuna, comprar um ano a mais para a sua vida, um segundo a mais para a sua vida. E olha que ele tenta, viu? Mas nós, de graça, recebemos a eternidade. Não foi apenas um segundo, não foi apenas um ano ou 10 anos, mas a eternidade dada pelo Senhor Jesus. Se Ele fez isso por nós, como nós não agiríamos também na justa medida de Cristo? Porque Cristo é o grande exemplo de generosidade. Ele apela a Cristo para exatamente nos mostrar que Ele é o padrão. Então, se você precisa de um padrão, o padrão não é o dízimo no Antigo Testamento. O padrão é a cruz de Cristo. E aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Porque no Antigo Testamento o povo dava 10%. Mas na cruz, Jesus deu tudo. Tudo. E é por isso, meus irmãos, que eu insisto que tudo é do Senhor e que nós devemos reconhecer isso, de que absolutamente nada em nossa vida, inclusive o nosso bolso, pertence a nós mesmos. Assim, Paulo pode agora voltar carinhosamente a tratar do problema daquela igreja. Versículo 10. O que eles devem fazer? Ele diz: nisto dou a minha opinião, convém que vocês façam isto. Vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Então, o problema é o seguinte: as outras províncias deram a oferta, Corinto prometeu, mas o Pix não chegou. Faltou o Pix. A promessa foi feita. Não, a gente, deixa com a gente, vamos levantar uma coleta aqui, a gente manda já já. Mas Paulo está esperando, deu uma olhada, atualizou o aplicativo, nada. Eles não fizeram a coleta. Por que eles não teriam feito essa coleta? A gente imagina algumas opções. Como a gente já viu no resto da carta, que já lemos, talvez as situações internas de briga deles mesmos em relação aos falsos mestres
que eram muitos desses pessoas que extorquiam irmãos da igreja, talvez os recursos daqueles irmãos realmente minguaram porque estavam dando dinheiro para esses falsos mestres que estavam dentro da igreja de Corinto. É uma opção. A outra opção, ou uma outra opção junta com essa, é que exatamente porque eles estavam com problemas pessoais com Paulo, não queriam dar o braço a torcer para ajudar Jerusalém por meio de Paulo. Olha, como é a oferta é Paulo que vai levar, não vamos fazer nada. Perceba, se de fato foi isso, é só uma tentativa, né, de entender aqui de forma especulativa um pouco o que aconteceu no coração daqueles irmãos, eles estavam realmente falhando, pecando contra o Senhor. Porque eles prometeram que iriam trazer o recurso, mas não o fizeram. Como a gente já viu, graças a Deus, o Espírito de Deus atuou e eles se arrependeram e entregaram o recurso que precisavam fazer. Mas agora Paulo encoraja esses irmãos. É necessário que vocês ofertem. É necessário que vocês reconheçam da graça recebida para participarem da graça de ofertar e assim completem aquilo que já prometeram. Como eles devem fazer isso? Então Paulo dá aqui alguns princípios. Versículo 12. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Primeiro, boa vontade, isto é, com o coração grato. Não é por nenhum tipo de forçoso convencimento. Não é por nenhum tipo de apelo ou insistência, mas voluntariamente, reconhecendo a obra da graça de Deus em sua vida, que esses irmãos estariam também ofertando. Sem nenhum tipo de barganha ou buscando algum tipo de bem do Senhor, porque já receberam do Senhor. Eles também devem fazer isso, ou deveriam fazer isso, segundo o que têm, isto é, de forma proporcional, com generosidade, mas com sabedoria. Será que 10% é pouco? Depende. Há orçamentos que 10% vai ser pouco, e você pode dar mais, e você pode participar mais. Há orçamentos, momentos da nossa vida, talvez que 10% seja o menor que você conseguirá fazer. Uma igreja, contudo, que recebeu tanto do Senhor, muito mais do que Israel recebeu, certamente tem muito a dar. Contudo, diz Paulo, versículo 13, não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Então ele faz a ressalva. O ponto não é a exploração. O ponto não é que você oferte para o que está sofrendo, para que o outro tenha abundância e você agora não tenha o recurso. Não é isso. Mas que o pêndulo se iguale. Se aquele que está em sofrimento por pobreza receber o recurso, generosamente receber e poder assim se reerguer, você é abençoado, ele é abençoado e todos assim têm condições de ajudar uns aos outros. Porque diz Paulo ainda no versículo 14, neste momento a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade de vocês, que vocês vierem a ter. Isto é, se hoje eles são abençoados por vocês, amanhã eles vão te abençoar. Na verdade, como disse Paulo aos Romanos, que a gente leu já o texto, a igreja de Jerusalém já abençoou a igreja de Corinto. Porque não foi exatamente a igreja de Jerusalém que enviou os missionários? Não foi exatamente a igreja de Jerusalém que enviou, claro que foi depois de Antioquia, todo um processo, mas não eram judeus que depois foram para Corinto, uma cidade gentílica? Portanto, eles não eram devedores, de uma certa forma, já daqueles irmãos e de todo o trabalho deles de evangelização para que finalmente chegasse até eles? Essa ideia de
codependência das igrejas. Para a gente que é presbiteriano é até mais fácil entender isso. Nós temos essa relação, nós aqui contribuímos com o trabalho do nosso presbitério, que contribui com o trabalho de outras igrejas que não têm recurso suficiente para sua manutenção, e nós, Igreja de Casa Caiada, mantemos outras igrejas relacionadas ao nosso presbitério, que nem são vinculadas à nossa igreja diretamente, isto é, além de Surubim, além de Trindade, nós temos condições de auxiliar na manutenção de outros trabalhos de evangelização e de outras igrejas. Nós fazemos isso, outras igrejas fazem isso, para o louvor da glória do Senhor, reconhecendo em tudo isso a obra da graça de Deus. Concluindo, meus irmãos, alguns princípios aqui. Se você até agora não tinha tomado nota, pode fazê-lo agora se quiser. E se já tomou, pode observar aqui algumas questões. Primeiro, tudo é de Cristo. Esse é o princípio básico. Tudo é de Cristo. Todos os seus recursos são do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Até aquela bicicleta de pneu furado é do Senhor. Você não precisa colocar o adesivo lá não. Propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Não precisa fazer isso não. É do Senhor. O ponto é que, se é do Senhor, você, como um mordomo das coisas de Deus, deve usar esses recursos para a honra e glória do Senhor, inclusive aquilo que compete ao seu prazer, porque o seu prazer também é do Senhor. É nesse sentido que você pode tomar um sorvete para a glória de Deus. Segundo, e esse é o ponto maior desse trecho do texto, ofertar é uma obra da graça. Por isso, ofertar envolve gratidão, proporcionalidade e generosidade. O Novo Testamento nos encoraja a pensar a ideia de contribuição financeira não mais como um mero mandamento ou uma lei instituindo-nos valores específicos, mas um princípio fundamental de abundância de gratidão, de proporcionalidade, você não deve dar mais do que você pode, e de generosidade, dando além do que você pode, na confiança do Senhor. Então, tem essas duas verdades juntas. Isso, meus irmãos, pela graça de Deus, tem sido praticado pela igreja ao longo dos séculos. Isso não é novidade nenhuma. A igreja de Jesus Cristo é a maior instituição de misericórdia da história. Nós temos ao nosso favor as muitas e muitas histórias de socorro que a igreja proporcionou para diversas situações de tragédias, situações de pobreza, diversas. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, o foco do texto e do sermão foi a respeito das ofertas de misericórdia, aquilo que está relacionado ao trabalho dos diáconos. E o resto? Por exemplo, o trabalho missionário, o sustento dos pastores, não está inserido nisso aí? Bom, as ofertas que Paulo está tratando especificamente, não. Ele estava direcionando isso para o socorro dos necessitados em Jerusalém. Mas, é claro que os princípios que nós acabamos de ver também nos servem para o mesmo compromisso que nós temos com a igreja no auxílio do trabalho missionário e no sustento dos pastores. Isso porque o próprio apóstolo Paulo, eu mencionei isso mais cedo, mas lembrando os irmãos, ele foi sustentado para poder pregar na igreja de Corinto. Isso porque ele diz na primeira carta que resolveu não cobrar, entre aspas, não pedir nada àquela igreja, nada, para que eles não pensassem que ele era um desses professores, mestres, que buscam
o dinheiro e enganando o povo, como acontecia na cidade de Corinto. Então, para que ele não fosse confundido, Paulo trabalhou fazendo tendas, e depois, quando recebeu a oferta de outras igrejas, ele pôde parar de trabalhar para poder se dedicar exclusivamente ao trabalho missionário, ao trabalho de evangelização. Hoje nós unimos essas realidades e a igreja como um todo, a partir das ofertas dos irmãos, distribui esses recursos em uma diversidade de fatores, sejam eles no sustento dos pastores, no trabalho de plantação de igreja, no trabalho de evangelização transcultural, no socorro dos necessitados, na manutenção e construção das nossas dependências. A gente tem que ter um lugar para se reunir. Assim, meus irmãos, os membros desta igreja são chamados pelo Senhor para serem constantes em suas contribuições, contentes em sua participação da graça, organizados no seu planejamento, generosos da abundância da alegria no Senhor e dispostos a servirem a Ele, inclusive com o seu bolso. Se o bolso de fato é o último órgão a ser convertido, a nossa oração é que Deus converta os nossos bolsos nessa noite. Que o Senhor converta todo o nosso ser, porque tudo é do Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, por Tua palavra que nos instrui. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender tanto dela e nessa noite, encorajados na área da contribuição, pedimos que o Senhor nos dê o privilégio, a graça de contribuirmos. Dê-nos, ó Deus, recursos para isso. Mas, Senhor, dê-nos recursos se de fato nossos corações estiverem compromissados com a causa do Senhor, compromissados em realmente contribuir para a Tua obra, ó Deus. Se for apenas por mesquinhez, ganância, mero consumismo, não nos permita ter nada, Senhor. Que o Senhor nos dê a condição de nos alegrarmos na generosidade e assim podermos ter mais recursos para fazermos mais para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.